Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento. Oficina. Eu quero cada vez mais. E VidaCap. Domingo no quarto sorteio tem 250 mil no VidaCap. Operação tensa em Jaguariúna, quase 3 toneladas de maconha apreendidas, guarda municipal sendo subornado pela quadrilha e a carga com material precisando de reforço na escolta durante horas. Chuva e vento forte causam estragos em várias cidades da região. Aqui em Santo Antônio de Posse, uma escola foi fechada por tempo indeterminado por causa dos prejuízos. A partir de hoje, famílias de baixa renda que deixem de pagar a tarifa social de energia elétrica poderão ter o serviço suspenso. Como a estiagem vem afetando o tratamento de água nas maiores cidades da região, com a baixa vazão nos mananciais, todo o processo ficou mais caro para continuar garantindo qualidade na distribuição. No esporte, o Vôlei Campinas enfrenta São José dos Campos pela última fase da primeira rodada do estadual. É o Tiratema que está em quadra, todos os detalhes ao vivo. Boa noite. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para tempestades, queda de granizo e fortes ventos aqui para a região e a previsão se confirmou. A chuva tão esperada chegou, mas assustou os moradores de algumas cidades. O repórter Heitor Moreira está em Santo Antônio de Posse, onde alguns prédios foram destelhados. Muitos estragos por aí. Heitor, boa noite. Muitos estragos, Larissa. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o EPTV2. A gente fala ao vivo da Escola Municipal Professor Isaura, no bairro Vila Rica. Por aqui, parte do prédio foi interditada, né? A gente pode observar agora, ó, depois da fita, tem muitas telhas no chão. Parte do prédio foi destelhada, né? Então, isso aconteceu durante as aulas de hoje à tarde. 150 alunos tiveram que ser liberados mais cedo por conta desse prejuízo todo. E a escola Professora Isaura, aqui no bairro Vila Rica, em Santo Antônio de Posse, vai ficar fechada por tempo indeterminado. Vamos ver os outros prejuízos provocados por essa chuva e vento aqui em Santo Antônio de Posse. O início da chuva foi registrado por alguns moradores. A água veio acompanhada do vento forte. Na creche Beija-Flor, o telhado não suportou o volume de chuva e a água desceu para dentro do prédio. A força do vento entortou uma placa na fachada da Escola Municipal Letícia Paganotti. No Ginásio Municipal de Esportes, uma árvore caiu. Funcionários da prefeitura trabalharam para cortar e recolher os galhos. Uma fábrica de carrinhos de supermercados teve boa parte do telhado destruída. Bem, aqui nessa unidade escolar em Santo Antônio de Posse, o que vai acontecer? Os alunos, por enquanto, não vão poder retornar às aulas aqui. Segundo a Secretaria de Educação, na próxima segunda-feira, o ensino vai ser à distância e a partir de terça-feira, os cerca de 400 alunos que estudam nessa unidade por dia vão para outro local, né? Vão ser remanejados para uma outra unidade ou para um outro prédio. Isso está sendo estudado ainda. Fato é que o estrago aqui foi grande mesmo, porque houve muito destelhamento, né? Os alunos, inclusive, na hora ficaram muito assustados. Segundo a Prefeitura, a previsão é que a limpeza das ruas seja finalizada ainda hoje aqui em Santo Antônio de Posse. As nuvens e ventos fortes chamaram a atenção não só aqui, mas em várias cidades da nossa região. A nuvem de poeira vermelha mais extensa foi registrada em Arthur Nogueira e pôde ser vista de longe. A velocidade do vento também chamou a atenção dos moradores. Meu Deus! Tá vindo um tornado pra cá. Em Rio das Pedras, um redemoinho de poeira se formou dentro da usina São José, que fica na zona rural da cidade. Quem passou pela rodovia também registrou uma nuvem que encobriu parte da pista na altura de Hortolândia. Nossa, parece que está sendo tomada. Em Campinas, o vento forte também foi acompanhado por outra nuvem densa. Em Paulínia, a terra vermelha subiu nesse terreno baldio que fica na frente de um condomínio. Olha a situação como está. O fenômeno também foi registrado por moradores de Santo Antônio de Posse e Sumaré.
Essa nuvem de poeira foi vista por muita gente e assustou, né? Muitos moradores, como a gente viu aí. Vamos continuar vendo outros estragos provocados por essa chuva e vento em outras cidades aqui da nossa região. Em Arthur Nogueira, parte do telhado de uma empresa foi parar na fiação de energia elétrica. Uma viatura da Defesa Civil impediu o acesso ao local. Ninguém se feriu. Na cidade, a chuva durou cerca de 15 minutos e os ventos chegaram a 70 km por hora. Em Hortolândia, teve queda de árvore. Granizo em Limeira. Em outras cidades, a chuva não provocou estragos, mas muita gente aproveitou para registrar. Depois de um longo período de estiagem, a água trouxe um alívio para os moradores. Isso tudo está assustando muitos moradores, por mais que a chuva não tenha sido num tempo tão longo, né? Foi num tempo mais curto, mas já causou muito estrago. O fim de semana está chegando e tem previsão de mais tempestade. Vamos à previsão do tempo. Oi, boa noite. Esse vento forte foi por causa da aproximação das instabilidades. Isso é muito comum quando elas estão chegando e quando elas estão na região também. Em Campinas, a ventania passou de 50 km por hora. Em Santo Antônio de Posse, a velocidade chegou a 70 km por hora. E amanhã pode ter ventania de novo. Isso porque tem chance de chuva forte na região. A Defesa Civil do Estado emitiu até um alerta para o risco de temporais. As pancadas devem vir com ventania e raio. E é bom reforçar que desde cedo pode chover, mas é à tarde que a chuva aperta. Olha como fica em Amparo, Engenheiro Coelho, Iracemápolis e em Paulínia. 8 milímetros previstos, mínimas de 18 e 19 graus e máximas de 31 e 32 graus, então fica abafado. Condição de tempo instável também para pessoal de Piracicaba, com mínima de 18, máxima de 31 graus e essa chance então de chuva ao longo de todo o dia. Em Campinas amanhã, mínima de 18, com máxima de 30 graus, 16 milímetros previstos. No domingo, uma nova frente fria se aproxima e por isso vem mais água, máxima na casa dos 28. Turma de Serra Negra aqui já tem um alívio maior na temperatura no domingo. A máxima não passa dos 26. Lembrando que toda a nossa região está na área de risco para chuvarada. O alerta da Defesa Civil vale até segunda-feira, então atenção quando o tempo fechar. Hashtag Olha Isso EPTV, vamos lá? A Adriana fez essa foto bem legal, olha aí, da chuva que chegou em Limeira, chuva de pedra. O Gabriel, também lá da cidade, pegou o tempo mais fechado, mais nublado. Você pode participar mandando a sua foto também, é só usar a hashtag no Twitter ou no WhatsApp. Ótimo fim de semana! E não é só foto, eu lembro que você pode comentar os assuntos do nosso jornal aqui com a hashtag EPTV2 no Twitter e também pelo nosso WhatsApp. A gente mostra aqui no jornal a sua participação. E o corte de energia por falta de pagamento para consumidores de baixa renda já pode ser feito. Uma conta que depois de 1 ano e 6 meses volta a pesar no bolso e preocupar quem continua enfrentando os reflexos da crise que está longe de terminar. A vida da dona Socorro não tá nada fácil. Nem ela, nem o marido têm um emprego fixo. O sustento do casal vem da venda de artesanato, que devido à crise econômica também tá difícil. O resultado são várias contas atrasadas. A de energia elétrica é uma delas. Nada menos do que 4 faturas ficaram para trás. Contas que variam de R$ 111 a R$ 160. E olha que a dona Socorro economiza ao máximo em casa. Só a geladeira fica ligada 24 horas. Já as tomadas do micro-ondas, da televisão e do celular são tiradas da eletricidade quando os aparelhos não estão em uso ou não precisam de carga na bateria. O fornecimento de energia aqui quase foi cortado. Só não foi interrompido de vez porque a dona de casa procurou a companhia de energia para renegociar a dívida de quase R$ 600. Falei quando o moço da CPFL veio aqui. Falei assim, então você vai cortar? Ele falou, veio para cortar, porque nós não tem como pagar. Onde eu vou achar quase R$600 se eu não estou tendo nem R$100 para comprar um botijão de gás? Então, se eu vendo um chinelo, quando você vai receber, aí você pensa o que eu vou fazer com esses R$85 ou R$130, depende do que eu vender. Aí você tem um monte de coisa para você, vai dando preferência para comer. Né? Devido à pandemia, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, proibiu o corte de energia de famílias de baixa renda, aquelas com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo, inscritas no cadastro único com renda de até 3 salários por mês e de pessoas que recebem o BPC,
benefício de prestação continuada. A proibição no corte de energia elétrica entre março e setembro contemplou cerca de 12 milhões de famílias brasileiras que se enquadram na tarifa social. Mas a partir de agora, elas poderão ter a energia cortada se não pagarem a conta de luz. Só em Campinas, 28 mil famílias são beneficiadas com a tarifa social. Em Limeira, 10 mil. 9.400 famílias são de Piracicaba. 8.800 em Sumaré. Em Hortolândia, 8.700 famílias são enquadradas na tarifa social. 3.600 em Indaiatuba. 3.500 em Americana. Quase a mesma quantidade em Mogi Guaçu. Em Santa Bárbara, são 3.000 cadastradas na tarifa social e 1.000 famílias em Valinhos. O André é representante de uma distribuidora de energia que atende 1.700.000 consumidores, dos quais 220 mil são de baixa renda. Para evitar o corte de energia dessas famílias, a empresa lançou ainda em setembro um saldão para negociar os débitos. Há descontos, possibilidade de parcelamento e eliminação de juros e de correção monetária. Com a finalidade de poder oferecer aos nossos clientes uma oportunidade para ele fazer o pagamento dessas faturas, justamente para tentar trazê-lo para uma condição, de adimplência. A dona Creuza mora em Piracicaba, com a filha que está desempregada. A renda da família depende das faxinas que fazem. Ela fez o cadastro por causa do valor alto da conta de luz e conseguiu um desconto na companhia. Antes pagava mais de R$100 por mês. Hoje, paga em torno de R$60. Já ficou com a conta atrasada, mas faz de tudo para pagar em dia. E mesmo com a tarifa reduzida, ainda desliga os equipamentos da tomada e usa a máquina de lavar roupa uma vez na semana para não esbanjar o consumo de energia. Porque a energia está muito cara, E sem muito serviço assim, Então fica difícil para pagar. Tem que dar um jeito, Não tem muito o que fazer, tem que correr atrás para não deixar cortar, para não ficar no escuro. Os clientes da CPFL com dívidas a partir de R$150 também podem renegociar as contas atrasadas pelo WhatsApp. O telefone é 99908-8888. Agora me conta uma coisa, você observa a natureza aí no seu quintal, gosta de tirar fotos, de filmar? Muita gente tem feito isso durante a pandemia e amanhã o Terra da Gente conta uma dessas histórias para você. Qual foi seu maior hobby durante a quarentena? Para muita gente, passarinhar virou rotina e atrair as aves para mais perto também. Eu brinco que é uns passarinhos. Eu tenho me divertido com essas visitas maravilhosas, E pegado algumas cenas muito lindas, muito especiais que me fazem bem. A observadora de aves passou a produzir vídeos no quintal de casa. A estrela? Essa família de pica-pauzinho escamoso. Por que não transformar todas essas imagens em filme? Por algumas vezes eu vi o macho fazendo outras tarefas, como tirar o lixo de casa. Esse exemplo de dedicação e amor às aves é o destaque do Você no TG. E o programa tem ainda pescaria. A diversão com os tucunarés é na divisa entre Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. E que estado será que dá mais peixe? Olha que coisa linda, gente! Na hora do rancho, um prato para os dias mais quentes, inspirado na culinária havaiana. Gente, é muito refrescante, Sim, é um pratinho super leve. Não perca, é amanhã. A gente se vê depois do Jornal Hoje. O programa é só amanhã, mas no site e nas redes sociais do Terra já tem uma prévia da edição para você e tem conteúdo exclusivo também. E colado no Terra da Gente tem o Mais Caminhos. Vamos ver os destaques. E você acha que só tem queijo bom em Minas Gerais? Nada disso. A gente percorreu parte do caminho do queijo no estado de São Paulo para descobrir as curiosidades dessas delícias. É muito queijo num programa só. E um dos caminhos que formam essa rota passa por essa paisagem exuberante. Viemos para a Serra da Canastra contar a história desse queijo que ganhou o mundo. Ô, meu povo, esse queijo aqui vai ficar melhor do que frango, porque quem fez ele foi o Pedro Leonardo, direto de Alagoas, no sul de Minas Gerais. Bora embarcar com a gente nessa apetitosa aventura?
Intervalo rápido aqui no IPTV2 e na volta a gente mostra a operação policial que gerou tensão em Jaguariúna. Quase 3 toneladas de maconha apreendidas, teve guarda sendo subornado pela quadrilha e a carga precisando de reforço na escolta por mais de 12 horas. E na reportagem de hoje sobre a estiagem, como a falta de chuva afeta o tratamento de água nas maiores cidades aqui da nossa região. A gente volta já. IPTV2 de volta já com os dados da pandemia aqui nas cidades da nossa região. A região tem agora 600.750 confirmações da doença, 393 nas últimas 24 horas. São 8 mortes de ontem para hoje, um total de 16.314. A gente passa para os dados da vacinação. Já tomaram a primeira dose 3.698.612 moradores, 2.275 nas últimas 24 horas. Isso representa 77,3% da nossa população. E já com o esquema completo, segunda dose ou dose única, 2.711.702. Hoje, 29.163, o que representa 56,7% da população da região. Já tomaram a dose de reforço 33.637 e só hoje 1.728. Na nossa lista aqui com as maiores cidades de esquema completo, as médias estão mantidas, destacando Piracicaba com mais de 60%, Indaiatuba e Americana também acima dos 60%. A gente lembra que todas essas informações, os dados da pandemia e vacinação na região, nas nossas páginas G1 Campinas e G1 Piracicaba. E o mês começa com um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce de mama, do câncer de mama, o Outubro Rosa. A data é um marco para divulgar informações sobre os riscos da doença e também para oferecer serviços de diagnósticos. Em Piracicaba e Campinas, carretas estão atendendo a população para exames de mamografia. A campanha começou hoje. A carreta foi estacionada em frente à Prefeitura de Campinas, onde vai ficar até a próxima sexta. Amanhã o atendimento começa às 8 da manhã e vai até ao meio-dia. Vai ser por ordem de chegada e não precisa agendar. O exame de mamografia é gratuito e é feito dentro da carreta. O resultado do diagnóstico e o encaminhamento para tratamento, se necessário, serão orientados pela Secretaria de Saúde, também de graça. Se tiver alterado o exame, o próprio Hospital do Amor vai convocar essa paciente para complementação. Se for necessário outro mamografia, um ultrassom, uma biópsia, aí eles vão dar todo o segmento até o diagnóstico. Uma segunda carreta como essa estará também no Centro de Saúde Anchieta, no centro da cidade, e o Hospital do Amor também vai receber as mulheres que decidirem fazer o preventivo. Ao todo, em Campinas, a expectativa é fazer 155 exames de mamografia por dia. Em Piracicaba também vai ter esse serviço. A carreta da Fundação Ilumina está na Estação Paulista, onde vai ficar até o dia 8 de outubro. O exame de mamografia é a principal ferramenta de prevenção ao câncer de mama. Quanto mais cedo se descobre a doença, muito maior a chance de alcançar a cura. Quem quer fazer a mamografia, compareça aqui, não precisa marcar, trazendo SIC RG, comprovante de residência, cartão SUS, e você vai receber uma senha. Caso você não consiga fazer o exame no mesmo dia, faz no dia seguinte. Caso não consiga, faz no nosso hospital. Caso não consiga no Outubro Rosa, o Ilumina está aberto para que você consiga realmente superar essa probabilidade de ter câncer de mama. Para saber mais detalhes do Outubro Rosa, é só acessar as nossas páginas G1 Campinas e G1 Piracicaba. E no esporte, a noite de sexta-feira é especial, promete ser bem agitada. A gente começa falando do vôlei masculino, onde Campinas enfrenta o São José dos Campos pelo campeonato estadual. E o repórter Pedro Torres está lá no ginásio do Taquaral com todas as informações da partida. Bola em jogo por aí, né, Pedro? Boa noite. Bola em jogo, Larissa, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Não é um jogo qualquer, é um jogão de vôlei. Tem gente aqui dizendo que Campinas e São José fazem uma final antecipada desse estadual, claro, com respeito a todas as equipes participantes. A partida está em andamento, a gente está no segundo set que está sendo vencido por São José. 9-7 para São José, agora 10-7 para São José dos Campos. Mas o primeiro set foi de Campinas, foi vencido pela equipe da casa 25-19. Um jogo aguardadíssimo dessa primeira fase do campeonato estadual, última rodada.
coloca frente a frente as duas melhores equipes da competição que vão brigar pelo título. As duas equipes já estão classificadas para as semifinais, mas ganhar esse jogo interessa muito, porque a primeira colocação nessa primeira fase pode significar ser mandante da partida na semifinal e também na final. O Vôlei Campinas, em 6 partidas, somou 5 vitórias, sofreu uma derrota e tem no central Lucão, o grande destaque. Do outro lado da quadra, invicta na competição, está São José dos Campos. E apesar dos visitantes não terem nenhuma derrota, as campanhas são muito parecidas das duas equipes. Vamos atualizar o placar? Agora o placar está em 10-8 para São José. E é claro, todos os detalhes desse jogão amanhã no EPTV1. Obrigada, Pedro, por todas as informações. E no vôlei masculino, a bola, desculpa, saindo do vôlei, né? Indo agora para a bola que também está em jogo no estadual de basquete feminino. A partida começou agora há pouco, 7h30 da noite. A gente tem as imagens também ao vivo aqui. O adversário de Campinas é o Ituano. E esse confronto que a gente está acompanhando ao vivo é cheio de rivalidade, viu? O jogo começou então 7h30, agora há pouquinho. Essas imagens são do ginásio Jardim das Paineiras. E é um confronto direto pela primeira colocação. A partida marca o encerramento da fase de classificação. São as duas principais equipes. As visitantes estão invictas e lideram o campeonato com 4 vitórias. E as campineiras vêm logo a seguir na segunda posição com 3 vitórias e 1 derrota. E esse jogo entre Campinas e Ituano é cercado por uma rivalidade porque nos últimos anos as equipes disputaram e decidiram várias competições. No ano passado elas decidiram o título do Campeonato Paulista com vitória de Campinas. Mais recentemente elas voltaram a se cruzar agora na semifinal da Liga Nacional, e aí foram as meninas de Itu que levaram a melhor. Portanto, muita história nesse confronto que você está acompanhando aí lance a lance ao vivo. Amanhã no EPTV1 a gente mostra completinho aí os principais lances dessa partida para você. Vamos falar agora sobre uma operação policial que gerou muita atenção o dia todo hoje em Jaguariúna. Quase 3 toneladas de maconha foram apreendidas na madrugada, mas a carga ficou mais de 12 horas em frente à delegacia, com trânsito interditado, reforço na escolta policial, teve até tentativa de suborno. Rua da delegacia interditada, polícia em todos os cantos, rodeando uma carreta cheia de drogas. Foi mais uma parte de uma longa operação policial que começou na noite de ontem, em Jaguariúna. A polícia entrou na madrugada separando o material apreendido. 2 toneladas e 700 mil quilos de maconha, embaladas em tijolos escondidos no meio da carga de fachada, farelo de milho. A denúncia anônima veio de moradores da zona rural que estranharam a presença de uma carreta e 2 carros no meio de um canavial às 8 da noite. A Guarda Municipal foi acionada e flagrou a ação de traficantes, conseguindo prender um deles. 6 fugiram no mato. O celular do que ficou detido tocou e a mensagem que veio para as autoridades foi um suborno de R$500 mil. Durante a detenção do indivíduo que está preso ali, o celular dele começou a tocar. A gente fez o atendimento e em mensagens eles começaram, primeiro ofereceram 500 mil para a equipe sair do local e abandonar a droga aí. Ofereceram 500 mil, o cidadão ia vir de moto aqui fazer o pagamento e devido ao risco que a gente corria aqui nesse local de resgate, foi solicitado o apoio da Polícia Civil, que compareceu de pronto no local aqui. Polícia Militar também fez presente aqui para fazer a segurança do perímetro e a Guarda Municipal de Olambra, que a gente temia pelo resgate da quantidade, né? A gente sabe que é um valor alto, então corria um sério risco deles virem resgatar a droga novamente. Da zona rural para o centro da cidade, a carreta estacionou em frente à delegacia às 3h30 da madrugada. E a partir daí a espera foi pelo laudo de uma perícia policial e autorização da justiça para a destruição da droga. A demora para se achar um local para incinerar essa droga criou um clima meio tenso aqui em frente à delegacia de Jaguariúna, porque imagine, nesse momento da gravação já são quase 12 horas que essa carreta está estacionada aqui com quase 3 toneladas de maconha. Por causa do risco dessa quadrilha tentar algum tipo de resgate, foi preciso mesmo a presença de uma escolta reforçada durante todo esse tempo. Somente depois das 4 da tarde é que as equipes conseguiram um local para a incineração, na cidade de Itapira. A carreta seguiu viagem sob escolta. O endereço não é divulgado, também por motivos de segurança. E 2 homens foram presos em um desmanche clandestino hoje em Campinas.
A oficina irregular funcionava em um barracão no bairro Parque Fazendinha. Um carro roubado estava sendo desmanchado quando os guardas municipais chegaram. Algumas peças já estavam até separadas. 2 homens foram detidos em flagrante e levados para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Eles assumiram que estavam desmanchando mesmo os veículos e que num segundo local poderiam haver mais 2 veículos, que eles tinham conhecimento. Aí nós nos deslocamos ao local indicado e lá realmente haviam 2 veículos. Os carros foram encontrados na garagem de uma casa no residencial Chico Amaral. No local não havia ninguém e os veículos ainda estavam inteiros. A Guarda Municipal confirmou que eram mesmo roubados. E no começo do jornal você viu que a chuva trouxe um alívio para esse período aqui na região, né? Infelizmente deixou alguns estragos também. E essa semana a gente vem falando justamente sobre a estiagem prolongada. Hoje os repórteres Eduardo Rodrigues e Márcio Campos mostram como ela vem afetando o tratamento da água em algumas das nossas maiores cidades. Você é daqueles que ficam de olho na qualidade da água que chega na torneira? Sim, eu fico. Do jeito que ela chega, é muito clara, muito escura, ou mais branca, esbranquiçada. Na hora de beber só, viu? É na hora de beber. Você acha que essa estiagem, o tempo seco assim, né, o nível das barragens diminuindo, você acha que isso influencia a qualidade da água? Eu acho que talvez. Não sei, acho que sim. E mais do que a gente imagina. Um levantamento feito pela produção do EPTV2 mostra que das 10 maiores cidades da região, a maioria teve que adaptar o tratamento de água por causa da estiagem. É o caso de Mogi Guaçu, Limeira, Americana, Indaiatuba, Sumaré e aqui de Valinhos. Para manter a água potável, as empresas passaram a utilizar mais produtos químicos durante todo o processo. O SAI de Indaiatuba aumentou a quantidade das 5 substâncias que usa nas estações de tratamento, principalmente do cloro, que age como um desinfetante, e do carvão ativado, para melhorar o cheiro e o gosto da água. A estiagem, em função de pouca água nos mananciais, ele tem um arrasto muito grande de matéria orgânica, de ferro, manganês, e isso demanda uma grande quantidade de produtos químicos. Para manter a água potável, o gasto mensal com o processo subiu 150% de abril a setembro, passando de 2 para 5 milhões de reais. A média geral é em torno de 2,5 vezes a quantidade de produtos que a gente está utilizando atualmente. Todo produto aplicado em tratamento d'água, ele tem um parâmetro mínimo e máximo. A gente não pode extrapolar de maneira nenhuma a quantidade máxima. A gente trabalha acima um pouco do meio da curva, mas sempre mantendo o limite tolerável e permitido pelas agências fiscalizadoras. A água é de qualidade, ela atende todos os padrões de potabilidade recomendado pela vigilância sanitária, sem nenhuma restrição. Pode ser usada para o consumo humano com tranquilidade. A BRK Ambiental, responsável pelo tratamento e distribuição em Sumaré e Limeira, observa ainda que o custo com a energia elétrica e o combustível usado nos maquinários também fazem a conta subir. Isso nos traz uma projeção de aumento de 40% aproximadamente do custo inerente ao processo de tratamento de água, justamente por essa piora na qualidade da água do manancial. O mais acentuado é a questão dos produtos químicos, embora também tenha uma majoração, um aumento do consumo também de energia elétrica, e nós temos também a necessidade de uso de bombas complementares também em algumas captações. Sem essa alteração na dosagem dos produtos químicos, não tem como distribuir essa água, né? Corretamente, é uma dosagem acrescentada necessária para que nós possamos manter o padrão também necessário da qualidade da água, atendendo todos os requisitos estabelecidos pela portaria do Ministério da Saúde vigente. Lembrando também que a água distribuída, ela passa por um processo rigoroso de acompanhamento, de análises físico-químicas também. Cuidados necessários para que a água bruta captada assim possa chegar para a gente desse jeito. EPTV2 terminando por aqui. Uma boa noite para você, ótimo final de semana. A gente se vê amanhã. Até lá.
Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento. Oficina. Eu quero cada vez mais. E VidaCap. Domingo no quarto sorteio tem 250 mil no VidaCap.